Olá, bom dia, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos a esse evento maravilhoso, esse evento incrível. Eu sou Cláudia Suzano, consultora e mentora de planejamento societário da ELS Advocacia. Sou advogada também, não exerço a profissão desde 2011, 2012, quando eu entrei nesse mundo da gestão. E desde então, né, essa forma híbrida sempre foi um momento que a gente sempre trabalhou dessa maneira, né? Mas não foi forçado, não era forçado. Bom, no meu painel, quero trazer aqui a Caliana Barbie, que é uma Barbie, gente, eu estou apaixonada por essa pessoa incrível, que também é advogada, mas ela é gerente de compliance de uma fintech, onde a sede é no México. Então, ela, melhor do que ninguém, trabalha com pessoas no México, no Uruguai, na Espanha. Então, ela gerencia remotamente sempre. Na empresa que ela entrou e já teve que organizar a casa e gerenciar essa equipe à distância. Então, eu gostaria de chamar aqui Caliana. Cali, por favor. Olá, Cali. Oi, Cláudia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, como que você, né, quem é você, como que você chegou, fala um pouquinho da sua empresa. Certo. Então, bom dia a todos. Meu nome é Caliana, eu tenho 26 anos e caí um pouco de paraquedas assim no mundo das fintechs, mas me apaixonei completamente. Inclusive, em 2019 eu fiz o curso de compliance com a Legal Hub e quando eu estava advogando, eu já estava mais numa parte de gestão, numa gestão de uma carteira de processos muito grande, mas então não peticionava, não fazia urgências, eu estava ali mais na parte de gerenciamento mesmo. E eu queria continuar nisso e queria ir para o corporativo. Acabou que quando eu entrei nessa fintech, claro, trabalhando com questões de meio de pagamento aqui na América Latina, mas para um mercado que é fora do Brasil, você tem diversos desafios, não só para uma equipe estrangeira que não conhece o mercado, que não conhece a língua, mas eu caí realmente de paraquedas um pouco antes da pandemia nessa situação de trabalhar com pessoas de fora, de ter que fazer tudo por vídeo. E depois a gente entrou na pandemia e toda a minha equipe aqui no Brasil mesmo foi contratada e treinada no modelo aí remoto. Nossa, é incrível, né, Cali? E me fala um pouquinho, qual que é você gerencia quantas pessoas? Quase 30, né? Quantas pessoas você gerencia à distância? Quase 30. Se eu for considerar as equipes em que eu participo ativamente, que seriam as equipes de compliance, equipes de fraude, de risco e equipe de produto, eu estou aí com 30 pessoas no total. E estão todas espalhadas no mundo afora. Isso. Onde que tem os lugares da tua empresa, Cali? Só para a gente ver como está sendo mundial esse evento. A empresa, na realidade, começou na Espanha, mas aí ela foi aberta no México. Então, aí a gente já está aí em Barcelona e ali na cidade do México. E o crescimento tem sido exponencial aqui na América Latina mesmo. Então, hoje a gente está aqui no Brasil, estamos no Uruguai, no Chile, na Argentina, na Colômbia, no Peru e, se não me engano, agora vai ser também no Paraguai. Uau! E, Cali, me conta uma coisa. Essa questão, eu acredito que não temos mais as barreiras territoriais, mas temos alguns desafios, né? E eu acredito que um desafio seja o fuso horário e a língua. Como administrar isso com essa turma? Muita flexibilidade. Entender que muitas vezes você não vai conseguir fazer um horário de almoço que você era acostumado a ter num trabalho presencial, de bati meu ponto ali meio-dia, vou sair almoçar. O horário padrão do Brasil, claro, né? O pessoal costuma almoçar muito cedo por aqui. Mas como eu tenho equipe na Espanha, que eles estão 5 horas à nossa frente, e a equipe no México está 3 horas atrás, normalmente o horário que bate de eu ter disponível as duas equipes é no meu horário de almoço, no que seria o meu horário de almoço. Então, é realmente muita flexibilidade, isso é uma coisa que a gente conversou com os colaboradores já no momento de entrevista, saber se não seriam problemas para eles, abrir mão, às vezes, de fazer um horário de almoço, e eu digo isso no sentido de
tá todo mundo trabalhando em casa ou trabalhando junto com os parceiros, vai para algum coworking, vai para algum outro lugar para ter esse ambiente de trabalho, e você acostuma a ter esse momento de almoçar junto com a pessoa que está na sua casa. E às vezes isso não vai ser possível. Então, a gente trabalha aí bastante com essa flexibilidade, porque acaba que muitas vezes as nossas reuniões, as nossas calls, as dailies ali que a gente faz para se manter atualizado, acaba sendo nesse período entre 11 horas e 1 hora da tarde. Ah, perfeito. Eu acho que você falou uma palavra que traduz muito o trabalho remoto, que é essa flexibilidade. Então, você tem que fazer um bom gerenciamento do seu tempo, ter uma rotina ali e ser flexível. Né? Isso que você falou é extremamente importante. E aí, puxando um pouquinho, Kali, para a advocacia, eu conversei, um passarinho me contou aqui, né? Você me falou da forma de contratação da tua equipe, mas puxando um pouquinho para a advocacia, antes da pandemia, muitos escritórios nos procuraram para auxiliar nesse processo de contratação de advogados, porque nós temos algumas formas de contratar. Então, CLT, a figura do associado, hoje temos o unipessoal, né? E aí sim, o sócio de serviço e o sócio de capital. Acontece que o seletista nunca foi muito comentado, nunca foi muito usual em escritórios de advocacia. Né? Então, eram tratados mais como parceiros, com advogados associados, muitas vezes na informalidade. Então, aí que entrava a consultoria para fazer toda essa regularização. Né? E também para deixar, criar planos de carreiras, a equipe mais motivada e tudo mais. Um pouco antes da pandemia, nos procuraram muito e muitos escritórios contratando, registrando advogados. Por quê? Quando eu me formei, eu tive um caso, quando eu advogava, de um advogado que entrou com uma reclamatória trabalhista contra o escritório que ele trabalhava. Isso era muito novo, eu nunca tinha visto isso, porque você acabava fechando portas para, né, e se recolocar no mercado ficava um pouco mais difícil. Então, vimos aí, hoje, mais de 1.500.000 advogados, e isso acabou ficando corriqueiro. Então, muitos advogados têm ingressado na Justiça do Trabalho. Então, fala um pouco. E aí, né, essa semana, eu fiz uma live com a doutora Ana Pavelski, especialista em Direito do Trabalho, enfim, foi uma aula, e ela trouxe muitos dados importantes sobre o trabalho remoto. Ele já existia, né, mas com a reforma trabalhista, teve um capítulo todo destinado na CLT sobre essa forma de trabalhar, né, trabalho remoto, e aí os advogados ali registrados se enquadravam dentro desse capítulo. Então, dentro da sua empresa, a maior parte, acredito eu, são seletistas. Né? E aí, como que você trabalha com relação a isso, com a questão da produtividade, controle de ponto, caso tenha, porque tem muitas coisas muito bacanas do trabalho remoto que deu essa flexibilidade da CLT. Então, como que é feito a questão de todos esses pontos? Certo. Falando da equipe aqui no Brasil, hoje nós estamos em 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, eu tenho 2 que já foram contratadas no modelo de teletrabalho, que são pessoas que estão, até é engraçado, porque a gente tem que conversar, às vezes, muito com o diretor e tirar um pouco isso da cabeça de precisa ser alguém da cidade onde você tem um escritório. Porque nós temos a sede, tem um escritório aqui em Curitiba e temos um ali em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Então, 6 pessoas estão nas cidades onde sem dúvidas, presos engessados, né, de ir presencialmente todos os dias, mas nós temos um funcionário em Porto Alegre e uma funcionária em São Paulo. Então, foram contratados já no modelo de teletrabalho e, claro, não só oferecemos todo o suporte necessário para essas pessoas poderem trabalhar de suas casas ou de onde melhor conviessem para elas, mas a questão de controle, eu acho que o primeiro ponto é tirar a visão de controle, entender que as pessoas que você está integrando para a sua equipe
são pessoas que você selecionou, que fez um processo seletivo, você pegou alguém que já tinha muito bem o perfil da empresa ou que estava muito disposta a entrar para o ritmo da empresa e entender que à distância, remotamente, você não tem como controlar um funcionário, um empregado 100% do tempo, e a gente também nem quer isso. Vai muito realmente de uma situação, de uma relação de confiança, de acreditar que aquele colaborador ele vai ter as responsabilidades dele, ele vai ter autonomia para tomar decisões sem demandar do seu gestor o tempo inteiro, porque querendo ou não, o gestor também tem as suas atribuições para cumprir, também tem os seus prazos para entregar, e assim ele pode tomar as decisões por si mesmo, cumprindo o horário que ficar melhor para ele. Claro, como a gente trabalha numa fintech e a gente oferece meios de pagamento, eu acabo muitas vezes dependendo que os funcionários estejam disponíveis num expediente bancário. Porque se eu tenho uma pessoa, por exemplo, de integração, de TI, e eu preciso fazer algum tipo de ajuste, eu dependo que esse meu colaborador esteja em contato com os colaboradores do banco, e esses colaboradores vão estar trabalhando num horário bancário. Então, talvez eu teria esse engessamento ali de horário nesse período, mas, como todo mundo sabe, essa flexibilidade permite que eu entre um pouco mais cedo, até por conta, se eu tenho uma equipe fora, quando é 5 horas da manhã no Brasil, a minha equipe na Espanha já está trabalhando. Então, eventualmente, poxa, a gente precisa fazer uma reunião, mas vai ser às 7 do Brasil. Você tem disponibilidade? Você está disposto? Você teria um problema você acordar um pouco mais cedo e participar dessa reunião? Não, não teria. Então, perfeito, a gente alinha para esse horário. Ou se não, acaba jogando para o horário do almoço. Ou se não, acaba o pessoal de fora ficando até um pouco mais tarde, fazendo uma reunião à noite, que é dentro do nosso horário de expediente. Então, é sempre dentro dessa flexibilidade, mas sem essa visão de controle engessado, porque eu acho que isso não funcionaria para nenhum tipo de trabalho assim remoto, né? Não, perfeito. E o que eu acho importante que você falou é que adequar as pessoas, né, que trabalhavam fisicamente, ir para suas casas e se adequar ao teletrabalho, talvez precisou de um ajuste do que esses novos contratados que já entraram nesse modelo, nesse formato. E aí esse processo de recrutamento e seleção foi focado nisso, com as pessoas que têm essas características, que a Érica falou, Luísa, Valdemiro muito bem explanou, e a gente já busca aquele profissional com esse perfil, que sabe fazer uma autogestão. Outra coisa que eu acho interessante também é você confiar no seu colaborador, né, e que você não vai ficar controlando isso, você não vai, né, você bem falou, 5 da manhã aqui do Brasil, tua equipe da Espanha já está trabalhando, você não vai acordar às 5 horas da manhã para ver se está todo mundo logado, enfim, né? E os escritórios de advocacia, eu acho que isso, a questão da barreira territorial, né, os escritórios de advocacia conseguem agora contratar pessoas de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil, confiando, né, buscando o quê? A qualidade técnica, a perfeição técnica, então a gente não tem mais essa barreira. E o que você falou aqui do bairrismo, né, contratar só gente daqui, não, isso abriu muito o horizonte, né, e eu acho isso sensacional. O pessoal aí do YouTube, escreva no chat se vocês estão tendo dificuldade de contratar à distância, se vocês estão tendo dificuldade em fazer essa gestão da equipe remotamente, se vocês têm dúvidas do perfil que deva contratar, esse modelo de contratação, escreva aí que a gente vai respondendo, a gente vai dar esse suporte ao longo do dia. E, Kali, me conta uma coisa, e os desafios, né, que você já falou um pouquinho? O que mais você sente? Um passarinho me contou que você estava com às vezes tem uma equipe um pouquinho mais desmotivada. Como que é um desafio lidar com isso? Como que você fez? Que eu sei que você aí orquestrou muita coisa. Depois eu gostaria que você também falasse, enfim, dos pontos positivos ali. Mas eu te puxo para isso, mas me fala um pouquinho quais os desafios que você encontrou para lidar com tudo isso? Certo.
Eu acho que um ponto bacana de você medir as suas equipes é realmente fazendo reuniões constantes. Claro que isso vai muito do ritmo de cada equipe, de cada setor, né? No caso, uma equipe de produto acaba se falando muito mais do que muitas vezes uma equipe de atendimento, por exemplo. Às vezes uma equipe de risco acaba conversando mais diretamente quando realmente está com algum problema, né? Mas a gente acaba sempre programando pelo menos uma reunião semanal com cada equipe. Eu acabo sempre estando mais em contato com os gestores de cada equipe, né? Então, eu estou aqui no Brasil e eu fico em contato com o gestor da equipe de atendimento que está lá na Espanha, mas que tem pessoas aqui no Brasil que fazem o atendimento do Brasil. E assim você consegue se alinhar, porque muitas vezes é como eu falei, você não está controlando 100% o dia a dia de todos os seus colaboradores, mas dentro de cada equipe apartada, você vai conseguir acompanhar. Então, claro, a gente usa ferramentas de controle, por exemplo, para gestão de tickets, de atendimento, por exemplo, ou até mesmo de projetos que estão sendo desenvolvidos, e você consegue ver a atualização desses projetos por essas ferramentas. Mas nós tivemos recentemente uma situação, então, numa conversa com uma gestora lá da Espanha, ela havia comentado, olha, tem uma colaboradora sua aí do Brasil, que eu estou sentindo ela muito desmotivada, a nossa equipe nesse momento, a gente está passando por isso, por isso, por isso, eu acho que ela tem muito mais potencial do que a gente está conseguindo oferecer no momento, do que está conseguindo aproveitar no momento, então eu queria estudar contigo uma forma da gente realocar ela. E aí nós conversamos tanto com os diretores como gestores de outras equipes, estava para abrir uma vaga e nós queríamos reaproveitar essa colaboradora que estava numa equipe antes de fraude, de atendimento, para uma equipe mais de gestão de dados mesmo e questão de análise assim de dados no geral. Então, foi bem legal a gente conseguir fazer isso, perceber. A gente estudou isso internamente antes com os gestores e depois a gente acabou conseguindo reunir toda a equipe aqui do Brasil. Uma semana, a gente trouxe todos os colaboradores aqui para Curitiba, trabalhamos presencialmente uma semana, o diretor veio lá do Uruguai para cá, e nós acabamos fazendo a proposta presencialmente para ela mesmo. Comentamos que, né, talvez ela se sentisse mais motivada se ela conseguisse abranger outras funções e ter, consequentemente, mais responsabilidades, assim como, claro, não necessariamente uma motivação tem que vir vinculada a um benefício, mas nesse caso coincidiu com a colaboradora estaria fechando um ano na empresa, então a gente também deu um aumento de salário, fez todo um reajuste ali, uma reestruturação dessa equipe, sem perder a nossa colaboradora, às vezes para uma concorrente, para uma outra empresa, mas reaproveitando ela num outro setor, onde ela estaria mais motivada fazendo outros tipos de atividade. Perfeito. Isso a Érica falou muito, né? E a Érica fala muito isso, de pessoas certas nos lugares certos, para você extrair o máximo do seu colaborador e vocês, com a antena ligada, com esse olhar humano, pôde perceber, né, isso, e mesmo com as reuniões semanais, que eu acho que para se aproximar, enfim, eu acho que isso é também o canal que tem que acontecer nos escritórios de advocacia, a gente estar sempre muito próximo da nossa equipe, visualizar, monitorar e tentar estimular ao máximo desse colaborador para poder, enfim, para que ele possa render mais, né? E os pontos positivos, Kali? O que você me fala aí que você encontrou de pontos positivos de estar não só na sua casa, mas poder, enfim, conhecer lugares novos, culturas novas? O que você pode dizer aqui que o home office, que o trabalho remoto trouxe para você? Se eu for considerar o trabalho com pessoas de outros países, sem dúvida tive a oportunidade de ir para a Espanha no começo do ano passado. Então, não só conhecer outro país, mas conhecer uma equipe de fora, que antes eu conversava ali só por vídeo. É gostoso você pôr ali realmente um físico para uma pessoa que você está acostumado a ouvir a voz diariamente, de vez em quando ver um rosto, né, por uma câmera. O idioma foi algo que me agregou muito no trabalho assim remoto, porque realmente eu estava em contato com pessoas de vários países. Eu até comento que quando eu entrei na empresa eu não falava espanhol, eu falava somente inglês. E eu só tinha uma pessoa na empresa inteira que também falava inglês, mas ela não era nem da minha equipe. Então eu tive que correr atrás de aprender um idioma novo, e isso me motivou muito, assim como essa abertura que eu tive desde o início. Eu fui a primeira funcionária da empresa aqui no Brasil.
Então, eu pude abraçar muitas coisas de outras áreas, eles me deram muita essa abertura. Então, tudo isso foi trazendo motivação. Essa possibilidade de eu não ficar... Talvez se eu tivesse no trabalho presencial, eu ficaria muito mais presa dentro da minha equipe, fazendo somente o que eu fui contratada para fazer, sem talvez olhar para os problemas das outras equipes. Então, no remoto, acho que eu tinha muito mais visibilidade disso, dos problemas das outras áreas, e conseguia falar, ó, nisso aqui eu acho que eu posso ajudar, ou esse aqui talvez eu não tenha tanto conhecimento, mas eu posso sentar, estudar e ver se eu consigo ajudar de alguma forma. Porque, claro, eu sendo brasileira, eu já tenho um conhecimento a mais de Brasil e de mercado do Brasil do que qualquer pessoa fora. Então, esse é um ponto muito positivo para mim do trabalho remoto. Uma coisa que eu sempre falo também é a questão do trabalhar de qualquer lugar, sem dúvidas, assim, é uma virada de chave que você fala, cara, eu nunca mais quero pegar um transporte público para ir todo dia para o trabalho na minha vida. Porque por diversas vezes eu e o meu esposo, a gente estava em pandemia, claro, mas a gente buscava algum Airbnb, algum local onde pudéssemos ficar isolados, só nós dois, não se colocando em risco, mas poder sair do ambiente que a gente estava 24 horas por conta da pandemia e ainda assim estar trabalhando, trabalhar de outros locais. Inclusive, semana que vem é meu aniversário e eu vou viajar com o meu esposo e vou trabalhar, né, fora do lugar onde eu estou trabalhando hoje, que é a minha casa. Então, essa flexibilidade, essa possibilidade de você se deslocar e trabalhar de qualquer lugar é uma coisa muito positiva. A gente tem os outros colaboradores que também fizeram isso. Na semana passada mesmo, uma colega nossa tinha um casamento no fim de semana, mas, poxa, eu vou aproveitar e ir um pouco antes, posso trabalhar de lá? Claro que pode, isso não interfere em nada. Justamente porque você tem essa confiança nos seus colegas, né? Você sabe que eles têm noção das responsabilidades que eles têm, dos projetos que eles precisam te entregar, dos prazos. Se não deu para cumprir o prazo, ele vai te avisar antes, vai conversar com você, tipo, olha, aconteceu isso, não conseguiu concluir o projeto, posso te entregar na próxima semana. Então, tudo isso esse diálogo, eu acho que aproximou muito mais, assim, apesar de estar no virtual, aproximou muito mais as equipes, você ficou muito mais aberto de falar, poxa, aconteceu isso no momento, na minha vida pessoal não consegui entregar, ou até mesmo por conta da pandemia. Infelizmente, a gente não teve como não passar por isso, a gente teve colegas que perderam familiares, então sempre naquela coisa de comunicação e de se pôr no lugar do outro, um entendimento muito maior do que talvez você tinha num trabalho presencial, onde você simplesmente seria visto como uma ausência, como uma falta. As pessoas entendem que você vai talvez tirar aquelas 2, 3 horinhas para resolver alguma coisa, mas depois você vai voltar e vai entregar o que você tiver que entregar, tudo normal. Perfeito. E o que você mencionou aqui eu acho bem válido, né? Não importa de onde você está trabalhando, né? Então, você mudar de área ali, tudo bem, com toda a cautela, como você mencionou, mas, poxa, não tenho dúvidas que a produção é muito maior e melhor, né? Sabendo fazer essa boa gestão, né? Essa autogestão de entrega e saber as suas responsabilidades, né? Com certeza, isso é o pulo do gato aqui. E, Kali, me fala uma coisa. Como a tua equipe, que já era equipe presencial, quando teve que ir para suas casas, né? Qual que foi a medida que a empresa tomou, que eu achei bem bacana, que, na verdade, você criou um kit, e eu queria saber um pouquinho, porque, pelo que pouco que eu pude perceber, vocês pensam muito nos colaboradores, pensam muito na equipe, é uma empresa muito humana. Me fala um pouco desse kit, dessa criação, dessa implementação que vocês fizeram, que eu acredito que muitos escritórios de advocacia também fizeram, ou estão fazendo, estão se adequando, porque viram, né, que é um caminho sem volta. Então, talvez não volte 100% presencial, né? Talvez o escritório, tua empresa, enfim, adote o sistema híbrido. Então, com isso, precisamos também ter qualidade de trabalho. Qual foi esse kit que você organizou de boas-vindas e para a tua equipe que já era presencial? Certo. Claro, no presencial, às vezes você tem
toda uma estrutura já montada, pensada, né, para o escritório. Então, são as mesas, as cadeiras apropriadas para o trabalho, e não tem como você descarregar tudo que estava no escritório para casa do colaborador. Muitas vezes, claro, o local é alugado, você às vezes não tem nem permissão da imobiliária para tirar uma cadeira de lá, por exemplo. Então, realmente foi conversar com cada colaborador, tinha um kit básico que eu havia pensado, como book, deixar ele realmente na altura, além de, claro, a cadeira, se fosse necessário, se a pessoa falasse, não, isso foi uma coisa que a gente conversou também, digamos, você pretende, quando a gente voltar, se for possível voltar com presencial, você tem interesse em voltar com presencial? E a resposta da maioria é realmente que queria ficar no modelo híbrido. Mas você tem planos de montar uma área na sua casa, você tem espaço na sua casa para montar esse local de trabalho, ou ver mesmo a necessidade de cada um, e deixar muito aberto nessa situação de confiança que a gente mencionou. Se a pessoa me diz que ela precisa de 2 telas a mais para trabalhar, eu acredito que ela precisa de 2 telas a mais para trabalhar. Eu não vou questionar, entendeu? Eu não vou, talvez, ficar conferindo se ela realmente utiliza 3 telas, além, né, 2 telas à parte ali. E a gente foi fazendo dessa forma. Como a gente teve contratações de pessoas que já trabalhavam no modo de teletrabalho, muitas delas já tinham um equipamento montado em casa. Tipo, não, eu já tenho uma cadeira, eu já tenho uma mesa, eu só preciso de tal coisa. Então, a gente providenciava aquilo de acordo com as necessidades de cada funcionário. Mas o kit básico mesmo ali foi, acho que o necessário para qualquer pessoa, que seria esse suporte, principalmente, assim, para o computador não ficar, a pessoa não ficar tão torta, assim, numa mesa, considerando que as pessoas estavam trabalhando de uma mesa onde também almoçam, né, onde elas teriam as refeições, assim como os equipamentos necessários para poder facilitar esse trabalho, deixar sempre o mais confortável possível. Legal. E pessoal, né, que optou pelo trabalho remoto, tem essa qualidade de trabalho, enfim, extremamente importante pensar, né, nos colaboradores. Você desenvolveu um sistema, que eu também sei, e para também manter essa integração de todos. Pessoal de casa, né, que tem o escritório de advocacia e que pensa em contratar qualquer forma de contratação, seja o teletrabalho de seletista, seja do advogado associado, o sócio unipessoal, também pensar nessa qualidade de trabalho da equipe. Outra coisa que eu fiquei sabendo, Kali, que o ponto positivo também, para você trabalhar em casa, que é o que o Valdemiro sempre fala, né? De qualidade de vida, de poder ficar um pouco com a sua família, de não pegar, como você mesmo falou, um transporte público, quem mora em São Paulo, sair 3 horas antes e já, enfim, resolvendo o problema no trânsito e tudo mais. Você tem uma peculiaridade, né? Que você tem uma cachorrinha e que você pôde acompanhar de perto. É uma cachorrinha doente e que, em qualquer momento que ela entrasse, ela tem convulsão, você consegue assessorar. Eu achei isso bacana, porque a Kaliana, ela se preocupava tanto com isso, que os trabalhos, os lugares que ela trabalha, ela sempre buscava morar muito próximo justamente por isso. Eu sei que não tem nada a ver aqui com a advocacia remota, mas eu acho que tem essa questão, esse lado humano, olhar para isso. Todo mundo tem né, enfim, algo para contribuir. Eu achei muito interessante esse teu olhar para essa sua cachorrinha. Se você pudesse falar para a gente, Kaliana, acho que seria muito bacana. Certo. Esse é um ponto engraçado, claro, não longe de comparação, por favor, mas tem muitas pessoas que têm filhos, né? Então, eu sei que tem todas as dificuldades, porque o filho demanda muito, e daí tem filho que também está fazendo aula ao mesmo tempo que você está trabalhando, mas nós participava muito de reuniões assim, e as pessoas com o bebê no colo. E a minha cachorrinha ficou famosa também nas reuniões da empresa, porque ela, como ficava nós duas aqui em casa, ela acabava pedindo colo também, e eu fazia reunião com ela aparecendo. Mas, de fato, eu tenho uma cadelinha, uma Beagle, e ela tem convulsões desde os 60 dias de idade, e eu sempre busquei, eu morava perto dos trabalhos, porque eu tinha que trabalhar presencial, e eu deixava uma câmera ligada
o dia inteiro, e eu ficava monitorando ela do meu trabalho, porque se ela passasse mal, eu conseguia sair para casa, prestar atendimento para ela, dar remédio e tudo mais, levar no veterinário se fosse necessário. E, por coincidência, ontem eu tive um episódio desse. Então, claro, pensando sempre no bem-estar também do meu cachorrinho. Não, foi incrível, porque ela deixava uma câmera ligada. Ela mora... Oh. Voltou? Voltou. Beleza aqui. Desculpa, eu estava mencionando isso, que eu deixava a câmera ligada para poder monitorar. E ontem, por coincidência, eu tinha uma reunião 1 hora, mas era 12h50 e ela teve uma crise de convulsão. E eu fiquei 30 minutos só em função dela. Então, eu avisei todo mundo, tipo, ó, não consigo entrar agora, comecem sem mim. E eu prestei todo esse atendimento. Então, é uma coisa que eu não poderia fazer se eu não estivesse dentro de casa. Então, isso, para mim, assim, foi uma mudança muito positiva, de poder estar perto, de poder ter esse cuidado. Assim como, claro, eu sou recém-casada, então, para mim também foi excelente poder ficar mais tempo com o meu marido em casa. Hoje ele voltou para o presencial, mas ele até tinha o costume de vir todo dia almoçar em casa para a gente poder passar mais tempo juntos, porque a gente ficou até acostumado a estar ali trabalhando o dia inteiro juntos. E, claro, como sempre, né? A gente acaba conciliando tudo que tem da casa nesses momentos. Então, às vezes, no intervalo de uma reunião ou outra, eu já aproveitava, já colocava um feijão para cozinhar, já batia uma roupa, a gente vai agilizando e mantendo esse fluxo que fica muito mais harmônico, né? Do trabalho em casa, e não necessariamente só em casa, mas quando você pode estar aqui, consegue organizar o seu tempo de uma forma muito mais proveitosa, assim como a gente consegue fazer o quê? Intervalos, né? Tipo, poxa, não tô conseguindo produzir agora, vou dar uns 20 minutinhos aqui, vou descer no pátio, o espaço comum do meu prédio, vou dar uma caminhada, tomar um ar, e muitas vezes no trabalho presencial você não consegue fazer isso. Então, esses são pontos bem positivos do teletrabalho. Ah, legal, bacana. E é isso que você falou, eu passei por isso, né? Nós trouxemos o trabalho dentro de casa. Inevitável, meu filho participava das reuniões. No começo, principalmente quando é com cliente, você acaba ficando um pouco mais preocupado. O pessoal da Elsa aqui, enfim, já estavam acostumados. Mas o que aconteceu? Os filhos dos clientes começaram a entrar nas reuniões também, né? Então, acho que a gente ficou mais humano. E, enfim, só para dar né, esse desfecho. E, claro, que depois de um tempo, a gente começa a se organizar, porque a gente achou que ia durar o quê? 1 mês, 3 meses, né? Então, agora a gente conseguiu se organizar muito melhor. E aí eu já tenho a possibilidade de sair, as crianças voltaram para a escola, eu vou na sede da ELS, enfim, a gente consegue agora, nesse formato híbrido para fazer uma entrega melhor para os nossos clientes. Mas, Caliana, eu queria agradecer a sua presença, muito obrigada pela sua fala, pelo seu tempo, eu sei que aí que deve ter várias pessoas do México, Uruguai, Espanha, tentando aí falar contigo e ainda abrindo mais uma filial aí no Paraguai. Incrível. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua contribuição. E a Caliana está aí para não mentir que o trabalho remoto funciona. Claro, tem prós e contras, como qualquer trabalho físico também tinha. Eu acho que aqui algo que ela falou extremamente incrível foi que se ela tivesse presencial, ela talvez não teria tido tempo para aprender uma outra língua, ela talvez não teria tempo de se desenvolver em outras atividades inerentes ali da empresa. Gente, ela montou o sistema, ela teve que aprender TI. Então, claro, tem mérito dela, com certeza, o perfil dela e tudo mais. Mas ela viu essa oportunidade, né, além de cultura nova, línguas novas, enfim, exatamente, Érica. Bom, Caliana, muito obrigada. E agora eu vou chamar o Valdemiro para finalizar aqui, fazer essa reta final
para os escritórios de advocacia. Muito bom, muito bom. Essa fala da Caliana foi realmente incrível e traz com ela uma mensagem interessante para os escritórios de advocacia, que é a seguinte: você tem que parar de pensar apenas no direito. Você tem que abrir a sua cabeça, é uma mudança de mindset necessária. O mundo hoje não é o mesmo em que nós vivemos há 1 ano e meio atrás, é completamente diferente. Como eu disse antes no outro painel, nós fazemos hoje audiências presenciais, nós fazemos atendimento presenciais remotas, a gente faz atendimento a cliente remotamente, a gente atende o cliente, né, remotamente, não só o primeiro atendimento, a prospecção, mas o atendimento como um todo dos clientes, a gente acaba fazendo hoje remotamente, o que é uma transformação incrível, e a gente precisa mudar o mindset. E aqui, Cláudia, na tua área especificamente, o que eu vejo de riqueza nisso é que os escritórios podem, não precisam mais necessariamente ter dentro do seu quadro fixo, né, de advogados especialistas. Hoje é possível um escritório ser full service, coisa que até pouquíssimo tempo atrás era praticamente impossível, porque você ter um escritório que atende, vamos dizer, advocacia empresarial full service apenas, né? Dentro desse escopo da advocacia empresarial, full service, cabe o mundo, né? Direito civil, tributário, criminal, blá, 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 todos os ramos do direito cabem aqui dentro. Então, a hora que você é capaz de trazer colaboradores, trazer parceiros, como disse a Érica, né, que é uma nova concepção também, eu não estou olhando para funcionário, eu não estou olhando para colaborador, eu estou olhando para parceiros de negócios. E a hora que eu mudo esse mindset e começo a atrair pessoas especializadas em determinados ramos do direito, eu abro o leque de uma maneira incrível para o meu escritório de advocacia. Eu transformo o escritório numa empresa gigantesca, se eu quiser, porque eu trago pessoas de qualquer lugar do mundo, ultra especialistas, que eu não preciso ficar bancando mês a mês, mas eu faço uma parceria de negócios com essa pessoa e eu pago os honorários relativos àquelas ações, àqueles processos que esse especialista está trabalhando. Isso é genial. Talvez, para quem mora em São Paulo, quem tem seu escritório em São Paulo ou nas grandes capitais do Brasil, isso não seja tão relevante assim. Mas, para quem está no interior, e nós temos muitos clientes que atuam no interior, que são do interior, isso transforma a vida do escritório, né? Os nossos clientes lá do Acre, por exemplo, né, o pessoal do Calil, grande abraço, já mando aqui para eles também. Poxa, lá no Acre, a advocacia, as faculdades formam profissionais, digamos assim, para concurso público, né, para a área pública, advogados públicos, funcionários públicos, etc. E eles são um escritório eminentemente empresarial, privado. Então, eles têm lá uma dificuldade de contratação de mão de obra importante, pessoas, né, importante, por conta dessa especialização, que a faculdade forma um perfil e eles necessitam de outro perfil. Então, quando traz essa oportunidade para dentro do escritório, eles poderem fixar parcerias e abrir negócios e ter advogados atuando em qualquer lugar do mundo, especialistas na área que for, muda. Eu acho que muda o negócio da advocacia, sabe? Então, dentro da tua área, Cláudia, esse eu diria que é o grande pulo do gato mesmo, sabe? Sim. E aí entra toda a tua expertise de como contratar, como fazer esses contratos da melhor maneira possível e tudo mais. E aí a gente acaba indo buscar o associado sendo associado de verdade, ou unipessoal, que bacana, tem o advogado com a sua sociedade unipessoal. Claro, carga tributária muito inferior a uma questão do associado, que acaba sendo pessoa física e acaba sendo um pouquinho mais alto, mas você acaba... porque essas pessoas vão ter que existir em algum momento, né? Enfim, da receita e tudo mais, que tudo tem seus prós e contras. Mas temos aí duas figuras, de associado e unipessoal, eles serão unipessoal e serão associados e serão parceiros, claro, fazendo com toda... inserindo no negócio, buscando parceiros que tenham um perfil do negócio, mesma cultura, valor, nada disso mudou. Mas aí a gente consegue colocar um nome certo para a pessoa certa. E conseguimos aí ultrapassar as barreiras. Quantos escritórios nossos tinham essa dificuldade, né, e que hoje viu que o céu é o limite, eu posso contratar, né, um escritório dos Estados Unidos, eu tenho
um amigo, grande amigo, que é advogado nos Estados Unidos, e se eu quiser fazer uma parceria com ele, né, tá hoje muito mais próximo do que a gente tinha alguns anos atrás. Então, é incrível, sensacional. De fato, e isso que você falou é a pura verdade. A gente começa a aplicar o tipo de contratação adequado para aquele formato, né? Muito se discutiu e ainda se discute sobre o advogado associado. Eu vou colocar ele como associado, vou colocar ele como sócio de serviço, e aí por muitas vezes a gente enxerga aí uma possível fraude, né, tributária, inclusive, e tudo mais. Então, assim, agora, com esse formato híbrido, a gente consegue dar efetivamente o nome certo, a roupagem jurídica certa, para a forma de contratação que está sendo realizada, né? E não mais tentar montar um quebra-cabeça ali, uma colcha de retalhos que, no final, fica uma rebarbinha faltando um pedacinho, né? Sim, e quantos problemas a gente já resolveu com uma má contratação, com uma, né, enfim, até um convite para a sociedade de forma equivocada, né? Então, tudo isso tem que ser alinhado e pensado com certeza. Enfim, e é isso que você falou, né? Então, enfim, acho que... Deixa eu te fazer uma provocação aqui. Em relação agora com esse movimento novo, né, advocacia remota e tudo mais, e aqueles planos de carreira para advogados, isso vai se transformar também? Qual é o teu olhar para isso, para essa mudança mesmo, né? Porque eu posso ter ainda um plano de carreiras? Pode ser uma dúvida que o nosso telespectador aí, o pessoal que está assistindo, inclusive se tiverem dúvidas, pessoal, por favor, vai lá no chat, senta o dedo, pergunta mesmo, a gente está aqui para te ajudar, para te responder. Então, essa é uma dúvida que pode surgir na cabeça de quem está lá nos assistindo. Eu tenho lá um plano de carreiras no meu escritório. Isso é aplicável agora que a gente mudou para esse ambiente remoto? Continua a mesma coisa? Não continua? Como é que funciona isso? Legal, Valdemiro. Eu acho o seguinte, o plano de carreira, eu acho sensacional, o escritório que pratica, que pensa na equipe para dar esse crescimento, atrelado a uma meritocracia, pensando no desenvolvimento da carreira, autodesenvolvimento do colaborador e tudo mais. Algumas coisas terão que ser mudadas, né? Algumas avaliações, até mesmo a forma do feedback, o que a gente precisa olhar, quais são os pontos importantes. Mas, dependendo da forma de contratação, o plano de carreira continua valendo, desde que fazendo aquelas adequações. Se eu pego aquele plano de carreira antigo, que eu tenho lá, tempo de casa, tempo de formação, isso vai ter que ser reformulado. Isso vai ter que ser mudado, porque, com base nisso, a gente pode olhar o que eu preciso do colaborador, de um advogado menos experiente, vamos falar júnior, pleno e sênior, com o que o mercado tem praticado, mas com o que eu quero, com a cultura do meu escritório, remotamente, né? Agora, que é o que vocês falaram, muito bem falado no primeiro painel. O que eu quero buscar no colaborador? Então, isso eu vou ter que mudar, né? Para enquadrá-lo dentro do plano de carreira. Agora, eu sempre falo, advogado associado, unipessoal, eu posso ter alguns auxílios de produtividade, isso eu posso, mas até mesmo como um período transitório para ver se ele vai entrar na minha equipe, dentro do escritório, ser convidado a um sócio de serviço, aquele colaborador, aquele associado unipessoal que se destacou, e eu não quero perder, porque bem importante o que a doutora Ana Paula Pavelski trouxe, a questão da exclusividade. Gente, anotem isso, a questão da exclusividade pode ser previsto para o autônomo, com a reforma trabalhista. Isso se enquadra também a advogados, que muito me perguntam, né? Antes a gente falava, não pode ter exclusividade, e agora a gente já viu que autônomo pode sim ter a exclusividade, mas não é a única coisa que se enquadra num vínculo trabalhista. Mas eu tenho que ficar atento a esses colaboradores, parceiros, que estão dando sangue ali e se enquadram ao meu perfil, à cultura do escritório, para chamá-los para dentro, seja qual for o modelo de contratação. Se vai ser um CLT, e por que não um sócio dentro do escritório? E pensando, sim, nesse crescimento. Então, sempre tomar cuidado com o que vai ser proposto. Então, muitos escritórios, vamos lá, fisicamente, tá? Antes da pandemia, tem controle de ponto para advogado associado, Valdemiro, mas é que eu quero saber quantos entraram e saíram, quem entrou, quem saiu, não é para controlar o horário dele.
né? Mas será que a Justiça do Trabalho vai entender assim? E será que internamente o sócio né, compra isso que ele vende? Então, tem outras questões inerentes para enquadrar tudo isso. Então, isso já não vai mais existir. Né? Mas, e pensar, trazer para dentro do escritório aquelas pessoas, e não posso cobrar metas, eu posso sim cobrar que ele entre dentro do meu regulamento interno do escritório. Então, o advogado associado ou unipessoal, ele pode e deve se enquadrar em algumas normas do escritório. A alimentação do sistema, cumprimento dos prazos que a controladoria exige, isso não tem problema. Até mesmo um sócio rever uma petição, claro, não mudando como você falou, muda essa palavra, não posso mudar a característica da minha escrita, mas a qualidade, sim. Porque é o meu cliente, o cliente é do escritório, né, não é de quem produziu a peça. Então, eu posso, sim, passar por essa revisão e tudo mais. Mas eu não posso cobrar algumas metas, Valdemiro, sabe? Então, com isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como bem disse, tem o Ministério Público do Trabalho em cima, tem as denúncias anônimas. Então, dependendo do perfil do seu escritório, eu acho que isso é o mais importante, o perfil do seu. Se você é um escritório mais conservador, não tem como a gente fugir do CLT. E a gente pode aí fazer um plano de cargos e salários tranquilamente. Agora, se é uma empresa um escritório mais empreendedor, inovador, né, eu posso dar alguns fatores motivacionais para esse colaborador, até mesmo olhando com esse estágio probatório aí de um tempo para, por que não, fazer parte do escritório. Perfeito, excelente. Turma, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso, e esse é um tema recorrente, já falei mais cedo, né? Os artigos da Cláudia bombam, são os 5, sempre estão entre os top 5 lá do nosso site. Porque esse é um assunto que realmente levanta dúvida, né? Às vezes o escritório, o gestor não sabe qual é a melhor modalidade de contratação, e agora com essa mudança, a pessoa está trabalhando à distância, quantas horas eu posso exigir de trabalho? Eu posso exigir, sei lá, timesheet, por exemplo, eu posso fazer um timesheet? Depende, né, Cláudia? Depende se esse timesheet for para verificar o quanto está sendo cobrado versus o que foi trabalhado, não tem problema nenhum. Entretanto, se essa ferramenta for utilizada para verificar controle de jornada, alerta vermelho, presta atenção, porque aí pode ter algum problema para você. Então, tem uma série de nuances na contratação. Além disso, eu também gosto de sempre reforçar para os escritórios, né, tenham, além do contrato social do escritório, redigam um acordo de sócios. É importantíssimo, é fundamental ter um acordo de sócios que regule a relação entre esses sócios. Né? Amanhã depois, um divorcia, e aí? Tem um filho, e aí? Falece, e aí? O herdeiro pode entrar na sociedade? Não pode. Férias, regulando desde as coisas básicas até as coisas mais complexas, um acordo de sócios faz toda a diferença para um escritório. Valdemiro, você tocou num ponto muito importante e delicado, por quê? Quando a gente trabalha, né, consultoria nos escritórios, isso era visto, ok, vamos fazer um acordo de sócios, vamos, mas eu não vou ver isso agora. O que me importa? Distribuição de lucros, que lá no acordo de sócios pode estar regulamentado, e enfim. O que a gente viu nessa pandemia, Valdemiro? Né? Então, assim, muita gente preocupada com o futuro mesmo. E vamos voltar um pouquinho. Nós casamos, noivamos, então a gente está em lua de mel, está tudo bem, não temos nada, né? Aquela que recém vai gastar tudo na festa. Então, é muito mais fácil a gente começar a conversar e se alinhar. Dividir 0 a 0, né? Dividir 0 a 0. Agora, começa a crescer. Né? Tudo bem, não tem problema. A gente, não estou tão apaixonada por você, Valdemiro. Então, eu quero seguir um outro carrinho, e tudo bem. Se vocês já tiverem um acordo de sócios, a amizade continua, segue tua vida, as coisas ficam mais fáceis. Então, não adianta pensar só no momento que está acontecendo. Tem que pensar antes. E essa pandemia mostrou muitos escritórios jovens levando a sério o dever de casa. Quando a gente fala do acordo de sócios, eu senti muita diferença com relação a isso. E a cautela, né? Porque no acordo de sócios a gente vai prever o quê? A entrada, saída, sucessão, herdeiro entra, não entra, e o que eu faço com as cotas, e o lucro, e o que divide, enfim. Né? Então, tem aposentadoria, férias,
licença maternidade, Luísa está aí, né, como que eu faço da minha vida? Então, tendo acordo de sócios ali, a conversa fica muito mais fácil em todos os sentidos. Exato. E, engraçado, eu estou atendendo no escritório agora que um dos sócios decidiu ir embora, vai para o Canadá. E aí, como resolver isso? Né? Isso foi resolvido a partir do quê? De um acordo de sócios formulado entre os dois, lá no passado, quando começaram. E não depois de fortunas já construídas, que depois é aquela história, onde tem dinheiro envolvido, você tem que fazer os acordos muito bem feitos desde o princípio, porque a chance de dar uma desavença aí é grande. E outra, né? Além dos sócios, existem outras pessoas envolvidas, os outros stakeholders do escritório, né? Que são, inclusive, a família da pessoa que, de repente, está saindo. Você falou muito bem, né, da pandemia agora, houve um movimento muito forte de busca por acordos societários, mas pelo motivo não dos melhores, né, que foi por conta da pandemia, a morte de muitas pessoas, então buscaram por isso, porque viram problemas à vista. Mas foi, digamos assim, o motivo errado para a coisa certa, mas isso deve ser pensado, como a Cláudia bem disse, desde o começo.